E aí pessoal, vamos gravar a terceira videoaula, que é a primeira atividade da playlist de Bioquímica. Eu dei a primeira aula que foi uma introdução ou um resumo, dependendo do que você está fazendo. Se você está dando uma entrada para os conteúdos de Bioquímica, aquela primeira videoaula da playlist vai servir como uma introdução ao tema. Caso você tenha assistido todos os vídeos dessa playlist, você pode usar ele como um resumo, para que você possa rever rapidamente todo o conteúdo abordado e as principais características de todas as substâncias químicas que estudamos, que temos que estudar em bioquímica para o ensino médio. Eu vou fazer uma atividade baseada naquela primeira videoaula e na segunda videoaula, onde eu falei a respeito exclusivamente da água. Vamos lá, a primeira pergunta é assim: qual biomolécula é considerada a fonte primária de energia? Letra A, proteína. Letra B, carboidrato. Letra C, lipídios. Quando ele fala sobre fonte primária, ele quer dizer o seguinte: quando o organismo biológico precisa de energia, qual biomolécula ele procura primeiro? Qual é a primeira biomolécula que ele procura tirar a fonte de energia? E a primeira biomolécula é o carboidrato. O carboidrato ele não é a biomolécula, não é a substância biológica que possui a maior carga de energia, mas como ele é mais fácil de ser quebrado, ele é utilizado primeiro. A biomolécula, o composto biológico que possui a maior quantidade de energia é o lipídio, mas como ele demora mais para ser quebrado, para tirar a energia dele, é preferível que primeiro se utilize o carboidrato. Então o carboidrato é a fonte primária de energia dos seres vivos. Resposta letra B, carboidrato. A segunda pergunta é assim: a água possui carga negativa no oxigênio e positivas no hidrogênio. Isso lhe dá um caráter A, apolar. B, hidrofóbico. C, polar. D, hidrofílico. Vamos lá. Eu estou dizendo que ele tem uma carga negativa no oxigênio e uma carga positiva nos hidrogênios. Isso dá um caráter de polos, não é mesmo? Isso lembra polos. Um polo negativo e um polo positivo. Então, apolar não pode ser, porque o lá, o prefixo, a letra A no prefixo, ele dá um sentido de negação. Então, apolar é aquele que não possui polos. Então, a molécula d'água, como ele tem essas polaridades, essas diferenças de cargas, ela não pode ser apolar. Letra B, hidrofóbico. Hidrofóbico é uma substância que tem fobia, que tem aversão à água, ou seja, que não permite com que a água faça uma reação química, que não permite uma reação química sendo usada a água nessa reação. Letra C, polar, é a que se encaixa melhor. Ela possui uma polaridade. A molécula da água possui uma polaridade, porque de um lado eu tenho uma carga negativa e do outro lado eu tenho cargas positivas. Mas vamos para a letra D, hidrofílico. Hidro quer dizer água e filia quer dizer afinidade. São as substâncias que têm afinidade sobre a água. São as substâncias que permitem que a água faça uma reação, que permitem uma reação com a água. Então, hidrofílico, a água não pode ser, já que a água é a substância que vai dissolver, a substância que vai ser hidrofílica. Então, a letra correta é a letra C, polar, por causa dessas diferenças de cargas que existem na parte do oxigênio e do hidrogênio, negativo e positivo, respectivamente. Então, letra correta, letra C. A molécula d'água tem uma característica de ser polar. Vamos lá. Qual a molécula ou substância química mais abundante nos seres vivos? Letra A, água. Letra B, proteínas. Letra C, vitaminas. Veja, a substância química mais abundante nos seres vivos é a água. Porém, a substância química, quando se refere às questões orgânicas, ou seja, as substâncias orgânicas, é a proteína. A proteína é a substância orgânica mais abundante nos seres vivos. Agora, a substância orgânica de qualquer sentido, seja inorgânica ou orgânica, é a água. A água é a substância química mais abundante nos seres vivos, porém a proteína é a substância orgânica mais abundante. Então a letra A é a letra correta. Porém, se ele perguntasse qual é a substância orgânica mais abundante nos seres vivos, a alternativa correta seria
a letra B. Então vamos lá, letra A, água. A água é a substância química mais abundante nos seres vivos. Aqui tem, qual ligação é considerada intermolecular? Letra A, covalente. Letra B, ponte de hidrogênio. Se você assistiu a segunda aula, você vai lembrar que a letra correta é a B, a ponte de hidrogênio. Letra B é a letra correta. Vamos fazer um resumo aqui desses dois tipos de ligação. Ligação covalente, vamos nos referir nesse sentido. Ligação para formar a molécula. Você vê que tem uma setinha apontando para esse traço preto que conecta o oxigênio com o hidrogênio. Essa ligação que existe entre o oxigênio e os dois hidrogênios eu chamo de ligação covalente. É uma ligação física que acontece para que a molécula seja formada. Ou seja, é uma ligação física entre o oxigênio e os seus dois hidrogênios. Já a ponte de hidrogênio, ela é uma ligação, ela não é uma ligação física. Não precisa ter um contato físico para que essa ligação ocorra. O que é que está acontecendo? A polaridade negativa do oxigênio e a polaridade positiva do hidrogênio estão sendo atraídas. É uma atração eletromagnética, é uma atração à distância. Não precisa eles estar conectados. E você pode perceber que é uma conexão intermolecular, ou seja, é uma ponte intermolecular, é uma ligação intermolecular. Por quê? Porque é entre moléculas. De um lado, do lado esquerdo, eu tenho uma molécula de água e do lado direito eu tenho outra molécula d'água. E a ponte de hidrogênio está fazendo uma ligação entre eles. Ou seja, é uma ligação entre moléculas, diferente da ligação covalente, que é uma ligação feita para formar a molécula.